palavra, quando nós começamos a declarar a palavra, a Bíblia diz que a nossa boca tem poder, a Bíblia diz que as nossas palavras têm poder, ela começa a se materializar com um tempo depois na nossa vida. Ela não se materializa instantaneamente, é com o tempo, e às vezes demora ela se materializar. E aí a gente continua declarando aquilo, mesmo que nós não estamos vendo aquilo na nossa vida, a gente continua declarando. Tem pessoas que dizem desse jeito: Senhor, pastor, eu me sinto um hipócrita, cantar aquele louvor que eu amo mais a Deus do que a minha família. Senhor, eu me sinto um hipócrita, por isso que eu não canto. Então tu nunca vai amar a Deus acima da tua família se tu continuar com esses pensamentos. O louvor justamente é para isso, para te levar a declarar isso, e com o tempo você vai ver, o teu amor por Deus será maior, que é o que Ele diz em sua palavra. Tudo isso é com a declaração, não é que você seja hipócrita, é que você está declarando e induzindo o seu coração a amar a Deus mais do que a própria família. Vocês entendem que isso é bíblico, né? A Bíblia diz que nós temos que amar a Deus acima de todas as coisas. A nossa família sempre vai ficar em segundo plano, né? Por mais que você não admita isso, e que você ache que é certo, que não é certo, que é errado, Deus não vai mudar porque você acha certo ou que você acha errado. Deus não vai mudar por causa das suas axiologias. Ele vai continuar sendo o mesmo Deus. Ele pediu para nós amar Ele acima de todas as coisas, inclusive da nossa família, inclusive da nossa casa. É o que está na Bíblia, nada muda. Tem muita coisa na Bíblia que eu olho assim e digo, mas é o que está na Bíblia. E se Ele pediu desse jeito, não vai ser por causa de mim que Ele vai mudar. Não vai ser por causa das minhas críticas que Ele vai mudar a sua própria palavra. Amém, irmãos? Então, assim, Ele diz também que a nossa boca tem poder. E quando nós começamos a declarar algo em nossas vidas, começamos a declarar, o tempo se passa e se materializa. Eu vou falar um pouco disso hoje na mensagem, porque hoje o nome da mensagem é Natal, tá? O nome é uma minissérie de mensagens sobre o Natal, que vai ser 2 mensagens só. Uma hoje e outra terça-feira no nosso Terça Live. E aí eu vou fazer com que você entenda o que é realmente o Natal. Né? Então, assim, eu acho necessário a gente aprender sobre isso. E dentro dessa mensagem você vai ver uma boa parte dela, uma boa porcentagem dela falando sobre o declarar a palavra, como isso é importante. E Deus, Ele foi exemplo na nossa vida, em todos os sentidos. A Bíblia diz que só havia Deus. E aí as coisas começaram a surgir quando Ele começou a declarar. Ele disse que haja luz, que haja isso. Primeiro Ele declarava, para depois as coisas se materializar. Ninguém sabe em quanto tempo passava de um tempo. A Bíblia ela ilustra 7 dias, mas pode ser 7 séculos, ou pode ser 7 milênios. Ninguém sabe, porque a Bíblia diz que um ano para Deus é um dia, 1000 anos para Deus é um dia, né? Então ninguém sabe como é que é esse calendário de Deus, mas Ele nos explica em Gênesis de uma maneira que nós pudessem entender. Então é disso que eu quero falar hoje. Eu queria falar hoje do Natal. Como é lindo, como é mágico, como é poderoso, como é precioso, como é maravilhoso você poder celebrar esse dia tão importante. Mas para você celebrar esse dia tão importante, você precisa saber o que é Natal. O que é o Natal? Irmãos, olha, eu vou começar explicando desde o início, né? Primeiro Deus fez Adão e fez Eva. A Bíblia diz que por conta do pecado, Eva pecou, né, contra Deus. Juntamente com Adão, né, o casal peca ali contra Deus. E Deus, Ele, não que os planos de Deus se frustrassem, mas Deus ali teve um choque dos planos que Ele tinha, para que a glória dele cobrisse toda a terra através dos homens. E aí o que acontece? Quando Adão e Eva pecam, então Deus, Ele aparece e começa a punir, ou seja, dar alguns castigos, né,
para aquele pecado. Para Eva, Deus disse que multiplicaria a dor do parto. Para o homem, a Bíblia diz que ele ia ter que agora viver trabalhando, ele ia ter que sobreviver do seu suor. E quando Deus olhou para a cobra e falou sobre que a cobra representando Satanás, que tentou a mulher para comer a maçã, ele disse que a cobra ia colocar inimizade entre a cobra e a mulher, a cobra morderia o seu carcanhar, né? E a mulher, mas a cobra ia rastejar por cima do seu ventre, né? Ia comer entulho. Mas no final da sua declaração, ele declara uma palavra. Ele declara uma palavra poderosa. Deus, ele profetiza, ele declara uma palavra que aconteceria no futuro. Ele disse: mas do vosso ventre, do ventre da mulher, nascerá um homem que esmagará a cabeça da serpente. Então, quando Deus ele declara essa palavra, ele já estava declarando que ia haver um homem que no futuro ia esmagar Satanás. Então ele declarou, não tinha acontecido, ele declarou que no futuro aconteceria. Se você começar a olhar a história do povo, do ser humano desde o início, você vê que quem nasceu muito temente a Deus foi Abel. A Bíblia diz que Abel era muito santo, era muito temente a Deus. Mas aí o diabo, com medo de ser esse Abel que esmagaria a cabeça dele, ele colocou na cabeça de Caim para matar Abel. E Caim mata Abel. Porque o diabo já estava com medo, que o diabo sabia que Deus estava declarando. Deus estava declarando, ó, vai nascer do ventre da mulher um homem que vai, uma semente que vai esmagar a cabeça de Satanás. Vai nascer, e ali declarando. E aí o diabo, para tentar frustrar os planos de Deus, ele ficava perseguindo todo homem santo que aparecia, ele criava um esquema para mandar matar. Ele criava um esquema para acabar com o homem. O primeiro foi Abel. Quando o diabo olhou para Abel, que viu que Abel era temente a Deus, um homem tão santo e temente a Deus, e Caim não era, ele disse: é Abel. Eu imagino a agonia de Satanás, meu. Toda vez que uma mulher sai grávida, antes de Jesus sair grávida, ele ficava agoniado. Será que é esse? Será que é esse? Então, Deus, ele profetizou o Natal. Pastor, o que é Deus? Uma palavra declarada por Deus que aconteceria no futuro. E depois que Caim foi amaldiçoado, Abel foi morto, ficou Adão e Eva. A gente vê lá em Gênesis, vamos acompanhar, vamos abrir em Gênesis, que vamos ler alguns pedaços de Gênesis que eu anotei aqui. Mas enquanto você caça, eu vou estar explicando. E aí o que é que acontece? Adão e Eva ficou só. Caim amaldiçoados, foi embora. Abel foi morto, Adão e Eva ficou só. Mas a Bíblia diz que Deus deu a Adão e Eva um outro filho chamado Sete. E justamente foi a geração de Sete que começou a adorar a Deus de novo, invocar o nome de Deus. Isso é depois de muito tempo, depois de centenas de anos. Caim já tinha tido filhos, Caim já tinha se enrolado todo, e aí já veio a descendência de Sete. Aí os filhos de Sete, um era Enós, o nome dele era Enós. Ele passou a invocar o nome do Senhor, e o diabo começou a se assustar mais uma vez. Meu Deus, será se vem dessa geração aí aquele que vai esmagar a minha cabeça? Gênesis 3,15, vamos começar com Gênesis 3,15, diz assim: porém, inimizade entre você e a mulher, e entre a sua descendência e os descendentes dela, não é os, não é no plural, ó. E o descendente dela, este lhe ferirá a cabeça, e você lhe ferirá o carcanhar. Então, assim, Deus já tinha profetizado que o descendente, se você olhar na Bíblia, não está os descendentes.
Se você vê na Bíblia, está o descendente. Deus estava se referindo a um só homem que um dia nasceria e ia esmagar a cabeça de Satanás. E a gente vê que ao decorrer, no início, ele diz que lhe ferirá a cabeça, mas se você mais lá na frente, em outros capítulos da Bíblia, que Deus continua declarando, a gente vê Deus dizendo claramente que esse que nasceria do ventre da mulher esmagaria a cabeça de Satanás. Então, o que é isso, pastor? Profetizando o Natal. Deus estava profetizando o Natal. Esse momento aí, que do ventre da mulher nasceria alguém que esmagaria a cabeça de Satanás, esse ato de nascer do ventre da mulher, alguém que esmagaria a cabeça de Satanás, esse ato se chama Natal. Não é o ato de ele ter morrido lá na cruz, é o ato de ele ter nascido. Isso é Natal. E a gente pode também caracterizar o Natal como uma perseverança da palavra de Deus, da declaração da palavra de Deus, que Deus continuou declarando. Abel morreu, Deus continuou declarando, veio Sete, a geração de Sete começou a buscar, depois de centenas de anos, todo mundo esqueceu Deus. E aí o filho de Sete já começa a ensinar o seu filho as coisas de Deus. Aí o filho de Sete, já é a geração de Sete, é nós. Ele começa a buscar o Senhor. Aí o diabo começa a se assustar de novo. Vixe, os homens já começaram a buscar a Deus de novo. E vai nascer dessa linhagem, pode nascer alguém de um ventre de uma mulher que justamente será o que vai esmagar a minha cabeça. Na realidade, quando Deus, presta atenção para cá para vocês entenderem. Quando Deus ele faz tudo e coloca o homem e a mulher, lá em Gênesis é bem claro que Deus entrega, tem um salmo que fala mais claro ainda, que Deus entrega a terra para o homem, disse assim: os céus pertencem a Deus, mas a terra é dos homens. Então, quando Deus coloca Adão e Eva na terra, Ele dá a terra para eles, diz assim: crescer e dominai sobre a terra, governai sobre a terra. Então, Deus já não era mais a terra de Deus, a terra Deus tinha dado para os homens. Então Deus, ele não podia dizer, é tipo assim, tu dá um presente para uma pessoa e essa pessoa dá esse presente para outra. Você não pode ir lá ficar, eu te dei foi para tu, então te deu para outra, eu vou lá tomar de volta. Deus não é mesquinho assim. Deus tinha dado a terra para os homens e através o diabo conseguiu usurpar a terra dos homens. A própria Eva, através do pecado de Adão, entrega a terra para Satanás. É por isso que a Bíblia diz, que a gente vê a Bíblia dizendo que o mundo jaz no maligno, que a terra era de Satanás. Vocês estão me compreendendo? Só que Deus é tão perfeito e Ele não gosta de... Ele não, de uma certa forma, Ele não vai de encontro à sua natureza, a sua natureza divina. Então, se um homem perfeito e uma mulher perfeita foi enganada por Satanás e deu a terra para Satanás, para pegar essa terra de volta de Satanás, tem que ser um homem também perfeito. E no decorrer do tempo não tinha nascido ninguém perfeito, nem o próprio Abel. A Bíblia diz que quando eles nasciam, quando a gente já nasce com a natureza pecaminosa. Então, quando Deus falou que do ventre da mulher nasceria alguém, Deus não estava se referindo a uma pessoa que ia nascer perfeita. Deus ele ia elaborar um plano para que essa pessoa nascesse perfeita. E para essa pessoa nascer perfeita, não tinha que ser concebida por um homem. Ou seja, não tinha que ser feita pelo homem. Tinha que ser gerada pelo próprio Espírito Santo de Deus. Isso é Natal. Isso é Natal. Esse ato se chama Natal. E aí, Deus entendia muito bem que ele tinha que vir um homem perfeito para pegar a terra de volta do qual o Adão e Eva tinham entregado para Satanás. Daí vem a geração de Sete. Vem a geração de Sete, os filhos de Sete começam a adorar o Senhor. E aí vai, Gênesis 4, 26. Vamos lá, 4, 26.
Vamos ler junto comigo aqui. Diz assim, ó, Gênesis capítulo 4, versículo 26, diz assim: também a Sete nasceu um filho, a quem deu o nome de Enós. Nessa época começou-se a invocar o nome do Senhor, já depois do filho de Sete, Enós. Foi a geração, nem foi Sete que buscou a Deus, foi a geração de Sete. Eu já vi pregador pregar que Sete que foi que começou a adorar a Deus e fazer sacrifício para Deus. Não, já foi os filhos de Sete. Foi a partir de Enós que começaram a buscar a Deus. Mais uma vez o diabo volta a se assustar de novo, porque ele tinha matado Abel, a terra tinha se corrompido, e o diabo sabia que o Natal aconteceria. E o diabo tinha medo do Natal. E ele tem até hoje, é por isso que ele perturbou, ele modificou o Natal todo e bagunçou o Natal todo. E muita gente está lá fora hoje, se drogando, bebendo, fazendo um monte de coisa que desagrada a Deus, dizendo que está comemorando o Natal. E na realidade está sendo enganado pelo diabo, fazendo um monte de coisa errada, que desagrada a Deus. Na nossa cultura, o Natal é o aniversário de Jesus. Então, o presente que o mundo dá para Jesus é um monte de pecado para desagradar a Ele. E a igreja hoje tem que aprender uma coisa: a comemorar o Natal da maneira correta. Nós somos o sal da terra e a luz desse mundo. Se nós, como igreja, não ensinar o mundo lá fora como se comemora o Natal, quem é que vai ensinar? É nós dizer que o Natal é do diabo, que tem muitos dizendo aí, que a árvore de Natal é do diabo, que comemorar o Natal é do diabo. Vocês já ouviram falar isso, né? Aí o diabo toma posse daquilo que é de Deus, porque nós mesmos, mais uma vez, estamos entregando o Natal para o diabo. Primeiro Adão e Eva entregam a terra, agora nós estamos entregando o Natal. Porque nós começamos a dizer por aí que o Natal é pecado comemorar o Natal, porque ninguém sabe a data que Jesus nasceu. É tanto argumento sem lógica, sabe, que não tem lógica. Então vamos continuar para a palavra. Em Gênesis capítulo 6, do 2 ao 3, vamos no 6, do 2 ao 3, diz assim, Gênesis capítulo 6, do 2 ao 3, diz assim: os filhos de Deus viram, né, que as filhas dos homens eram bonitas, e escolheram para si aquelas que lhe agradaram. Então disse o Senhor: por causa da perversidade do homem, meu espírito não contentará com ele para sempre, e ele só viverá 120 anos. Você já viu alguém viver mais do que 120 anos? Não vive mais. Se eu continuar explicando, veio a geração de Sete, a geração de Enós, e eles começaram a buscar a Deus. Então essa geração aí era considerada os filhos de Deus. A geração de Caim, que estava espalhada no mundo, era considerada os filhos dos homens. Os filhos de Deus começaram o jugo desigual. É como muitas das vezes a gente é um jovem que está na igreja tão bem, a gente vai atrás de gente lá fora que não conhece a Deus. Desse jeito, os filhos de Deus também fizeram na época. A geração de Enós começaram a coabitar com os filhos dos homens, que era a geração de Caim. E aí começaram a nascer gente perversa, porque era uma geração dos filhos de Deus com a geração pecaminosa dos filhos de Caim, e começou a nascer uma geração perversa. Aí Deus fala desse jeito: o meu espírito não contentará mais com os homens da terra, a geração está perversa e tudo. Eles vão viver só 120 anos, então era para nós viver 900, 100, 1000 anos, e agora por causa desse povo, da geração de Sete, que começaram a ver o mundo lá fora bonito, era como se fosse a igreja aqui, os filhos de Deus, começassem a olhar lá para fora, e ver as mulheres lá do carnaval, as fanqueiras mais belas, e começassem a ir atrás delas. Então foi desse jeito que aconteceu, parece até que se repete de novo, né? E aí os filhos desse povo, a Bíblia diz que começou a nascer perverso, sem ser temente a Deus.
Tem outras teorias que diz que eram os anjos que desceu do céu, que habitaram, mas na realidade foi, os filhos de Deus era chamada essa geração de Sete, porque era a geração que buscava a Deus. É como nós hoje somos considerados filhos de Deus, por mais que o mundo lá fora não admita isso. Não são filhos de Deus o mundo lá fora. A Bíblia diz que são criaturas de Deus, não são filhos. Filhos só é aqueles que recebem Jesus como seu Salvador. É-lhe dado o poder de se tornar filho de Deus. O mundo lá fora não é filho de Deus. Vocês estão me compreendendo? Amém, irmão? E aí o que é que acontece, irmão? Presta atenção. Nessa bagunça toda, começou a nascer uma geração perversa e Deus olha assim disse, e encontra ainda um homem perfeito. Um homem que ele poderia dizer assim, desse daí vai ter uma geração que vai ter uma mulher desse daí, que dessa mulher vai nascer o camarada que vai matar, que vai esmagar a cabeça de Satanás. Aí quem era esse camarada que Deus viu? Noé. Deus pega Noé com a sua família e diz, Noé, eu vou começar do zero contigo, porque aí da tua geração, essa geração perversa todinha vai ser aniquilada. Se você estudar sobre os incas, sobre os maias, sobre os povos antigos, todos eles têm uma história do dilúvio. Então existiu o dilúvio, porque todos eles têm essa história. Então isso aconteceu, o berço da humanidade foi lá por rumo da África e Egito. Os maias e os incas foi cá aqui no Peru. Não tinha nem como naquela época eles terem tecnologia para atravessar o oceano para vir para o Peru. Mas aqui no Peru, quando for estudar a cultura dos maias e dos incas, diz que eles contam na sua história que houve o grande dilúvio. Então Deus manda o dilúvio e mata todos da terra. E de Noé ele começa uma nova geração. E dessa geração Deus diz assim, será uma geração mais pura, uma geração que vai ser só os meus filhos que me buscam, não são perfeitos, mas são os que estão fazendo sacrifício, estão me buscando. Tudo isso para que acontecesse o quê? O Natal. O que é Natal, pastor? O nascimento de Cristo. O nascimento daquele que esmagaria a cabeça da serpente. Isso é o Natal. Não é a morte e a ressurreição dele, não. Isso é Páscoa. O Natal é o nascimento. E aí o que é que acontece? Os anos se passam, e aí a gente começa a ver, Deus começa a ver que a geração de Noé também teve uma raça lá do filho de Noé, Cã, que também começa a fazer tudo errado. Mas Deus, ele se agrada de Sem. Vocês já ouviram em alguns teólogos falar antissenistas, que é aqueles que são assim mais do lado de Cã, a geração corrompida. O Sem, aí Deus olhou para Sem e disse, de Sem vai sair alguém que Sem tem me agradado, a sua geração tem me agradado, de Sem vai sair alguém que desse alguém, eu vou preparar uma mulher, que dessa mulher, do ventre dela vai nascer, e vai acontecer o Natal. Nem que o diabo não queira, o Natal vai acontecer, porque Deus continuou declarando e perseverando naquilo que ele tinha declarado. Os anos se passaram, irmão, diz que até hoje estão descobrindo espécies de peixe que não existia. Parece até que Deus declarou muita coisa ainda lá no passado e que ainda hoje ainda está reconstruindo. Ninguém sabe o tempo de Deus. E aí então esse tempo que Deus declarou a palavra do Natal foi passando. E quando chega em Sem, a geração de Sem, quem veio da geração de Sem? Abraão. De dentro da geração de Sem, Deus escolhe Abraão. E Deus sempre com aquilo na cabeça dele, olha, o meu alvo, o meu plano é que um dia nascerá o homem do ventre da mulher. É isso que eu declarei lá no início, que vai esmagar a cabeça de Satanás. Aí foi quando Deus olhou para Moisés e disse assim, bendito será Moisés, todas as famílias da terra através de você. Deus não estava falando de Moisés não, de Abraão. Deus não estava falando diretamente para Abraão. O que é que Deus estava querendo dizer? Deus estava querendo dizer assim, a tua descendência vai gerar aquele que vai esmagar a cabeça de Satanás. Vocês estão começando a compreender?
E aí de Abraão veio quem? Veio Moisés. Depois de Moisés, de Moisés veio quem que agradou a Deus mesmo? Não, de Abraão veio o quê? O filho da promessa, Isaac. Deus escolheu Isaac. Deus fez Isaac, projetou Isaac. Abraão se precipitou, gerou Ismael, mas Deus disse, não, Deus preparou e projetou Isaac. Deus manda Isaac. Quando Abraão tem Isaac, o filho da promessa, Deus testa o amor de Abraão, pede para Abraão matar Isaac em sacrifício a ele, para provar que ele amava mais a Deus do que a própria família, para ver se realmente aquele sangue que tinha sido gerado através de Abraão, tinha sido um sangue que realmente seria digno de, no futuro, os seus descendentes, ser um deles esmagar a cabeça de Satanás. E aí, Abraão obedeceu a Deus. Deus não permite que Abraão matasse Isaac, porque o projeto de Deus para Isaac era que da descendência de Isaac viesse alguém que esmagasse a cabeça de Satanás. Isaac gerou quem? Jacó. Esaú. Mas Deus, ele se agradou de quem? Jacó. E aí continua o plano de Deus. Da geração de Jacó nasceu 12 filhos. Mas das 12 filhos de Jacó, Deus escolheu quem? Judá. É por isso que Jesus é considerado na Bíblia o leão da tribo de Judá. Foi um dos 12 discípulos de Jesus que Deus escolheu, Judá. De Judá veio a geração de Judá. E da geração de Judá nasceu quem? Davi. Deus se agrada de Davi. Deus, ele escolheu Judá, a geração de Judá, para gerar o Natal. E aí quando vem a geração de Judá, nasce Davi, Deus escolhe Davi. É por isso que Jesus hoje é considerado a raiz de Davi. Vocês estão me compreendendo? Aí nasce Davi, aí Deus diz assim, é de Davi, é dessa raiz de Davi, e que nascerá o que vai esmagar a cabeça de Satanás. Gálatas capítulo 3, versículo 16, vamos descer lá. Gálatas capítulo 3, versículo 16. Diz assim: assim também as promessas foram feitas a Abraão e ao seu descendente. Irmão, está escrito o que aqui? Descendentes ou descendente? É no singular. A Bíblia está se referindo aqui ao descendente, não aos descendentes. Tem muitas passagens que a Bíblia fala aos descendentes de Abraão, mas tem passagem específica que ela fala sobre o descendente, que ele está se referindo a Jesus, e diz assim: assim também as promessas foram feitas a Abraão e ao seu descendente. A Escritura não diz aos seus descendentes, como se falando de muito, mas ao seu descendente, dando a entender que se trata de um só, e isto é Cristo. Lucas capítulo 1. Vamos parar para Lucas capítulo 1. Se você não puder me acompanhar, anote para você estudar em casa no teu tempo a sós com Deus. Lucas capítulo 1, versículo 26. Olha o que está escrito. Que coisa linda que está escrito aqui, ó. Lucas capítulo 1, versículo 26. Eu vou esperar um pouquinho você caçar, porque é tão lindo esse texto. Porque é aí que começa o plano final de Deus do Natal. É aí que começa. Lucas capítulo 1, versículo 26. Eu estou lendo na NVI, tá bom, irmão? A sua versão é um pouquinho diferente, mas é o mesmo significado. Lucas capítulo 1, versículo 26. Olha aí, vamos ler junto? Amém? Diz assim: no 6º mês, Deus enviou um anjo, Gabriel, a Nazaré, cidade da Galileia, e uma virgem prometida em casamento a certo homem chamado José, descendente de Davi. O nome da virgem era Maria.
E o anjo aproximou-se dela e disse: alegre-se, agradecida, o Senhor está com você. Ou em outras versões diz: o Senhor se agrada de você. Versículo 29 diz assim: Maria ficou perturbada com essas palavras, pensando no que poderia significar essa saudação. Mas o anjo lhe disse: não tenha medo, Maria, você foi agraciada por Deus. E aí versículo 31, você ficará grávida e dará luz a um filho e lhe porá o nome de Jesus. E ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono do seu pai Davi. Olha só, raiz de Davi. E ele reinará para sempre sobre o povo de Jacó. O seu reino jamais terá fim. 2000 anos se passaram e o reino de Jesus ainda continua. E aí presta atenção, isso é muito importante você entender sobre isso. Deus, ele precisava primeiro declarar a palavra sobre Maria, para depois aquilo acontecer. Deus não chegou e disse assim: você já está grávida, não. Deus disse assim: você dará à luz a um filho. Então isso é muito importante, você entender que isso não é hipocrisia. Quando você declara uma coisa na tua vida, na tua família, mesmo que pareça impossível que aquilo não está acontecendo, e você passe mês e mês, e entre ano e ano, você declarando aquilo, porque a Bíblia diz que Deus passou séculos e séculos, até milênio, declarando o Natal, o dia que um homem nasceria e esmagaria a cabeça de Satanás. Então isso é muito importante você compreender isso. Se você anda declarando algo na sua vida, não desanime, continue declarando isso, vai declarando, persevere em declarar, continue perseverando. E aí Deus declara: você dará à luz um filho. E aí ele espera a mulher receber a palavra, para depois ele gerar. Escute, a Bíblia diz que você é muito mais que vencedor sobre todas as coisas. Mas ele precisa que você receba essa palavra, que você aceite essa palavra na sua vida, para você poder usufruir dela. Então Maria precisava aceitar. Maria precisava aceitar. No versículo 38, olha o que está escrito. 38, mais embaixo um pouquinho, olha. Respondeu Maria: sou serva do Senhor, que aconteça comigo conforme a tua palavra. Qual palavra? A lá do Éden, quando ele disse que do ventre de uma mulher nasceria uma semente que esmagaria a cabeça de Satanás. Era esta palavra que Maria se referia. Porque uma pessoa com 12 anos já conhecia a Bíblia todinha decorada. Você sabia disso lá em Israel? Já conhecia o Torá, os Pentateuco, tudo decorado na cabeça. Eles já sabiam essa história. Imagine Gênesis. Aí Maria disse desse jeito assim: olha, eu sou tua serva, Senhor, que aconteça comigo conforme a tua palavra. Aí Maria aceita. Quando Maria aceita, ela sai grávida. Ela dá pergunta: mas como assim? Eu sou virgem. Aí o anjo explica: o Espírito Santo vai cobrir você. Ele mesmo é que vai gerar essa criança em você. Porque essa criança será uma criança santa, perfeita. Porque tinha que ser uma criança igual ao primeiro Adão, perfeito, para poder tomar a terra de volta de Satanás, que estava na mão de Satanás. É normal hoje ter guerra? Não é normal não, irmãos. Normal era no tempo que Satanás estava com a terra na mão. Isso era normal. Hoje não é normal. Porque quando Cristo começa o seu ministério, que ele encerra o seu ministério, o que ele diz quando ele encerra o seu ministério? Foi-me dado todo o poder nos céus e na terra. Ele resgata a terra de volta. Agora a terra está na mão de quem? Do homem de novo.
Mas por que Deus não veio e resgatou? Não, porque se foi o homem que deu, era o próprio homem que tinha que resgatar de volta. Por isso que Deus se fez homem e habitou entre nós para resgatar a terra de volta. Isso é Natal. Vocês estão compreendendo o que é Natal? Isso é o Natal. É quando, eu vou deixar para a segunda mensagem, para terça-feira. É quando o anjo já aparece anunciando o Natal. Paz na terra a todos os homens de boa vontade. Nasceu o pequenino Filho de Deus Jesus, que será de muita alegria para todos os povos. Aí acontece o que Deus tinha declarado desde o início e perseverou declarando a sua palavra. Desde o início acontece o Natal. Vocês compreenderam agora, amém, irmãos? Eu espero que eu tenha explicado de uma forma assim que possa ter realmente feito com que vocês compreendessem. Realmente, então o Natal é uma conquista de amor. O Natal é uma conquista de amor do próprio Deus para com as nossas vidas. O Natal é lindo. O Natal é digno de ser celebrado. O Natal é digno de ser comemorado. Eu já estou lá no meu canto da parede, já está com a árvore de Natal bem bonitona, toda enfeitada. Luz. Mas pastor, eu vi... Ei, pastor, realmente o mundo está perdido, pastor. As luzes que usa nas boates, nos prostíbulos, agora não estão só botando dentro da igreja, pastor. Estão botando também dentro dos seus lares. A gente entra no Natal nos lares, parece uma casa noturna, cheio de luz de toda cor. Misericórdia, misericórdia. Vocês já ouviram alguém falar isso? Eu já ouvi. O que a Bíblia diz? Nós vamos falar terça-feira nisso, mas eu quero deixar um deixa para vocês virem. O que a Bíblia diz? Que diz que na hora que o anjo aparece, que nasce o menino Jesus, houve um resplendor de luzes no céu. Meu Deus! A Bíblia diz que até os pastores ficaram com medo, porque naquele tempo não tinha luz elétrica, não tinha nem lanterna, irmão. Agora o céu, aí pronto, chega um monte de LED no céu, de todas as cores, Deus fazendo a própria festa já, dizendo, é para a alegria de todos os povos. Nasceu o Salvador. Eu queria que eu tivesse mais cores, que era para me botar mais cor ainda na minha árvore de Natal. Mas eu vou deixar isso para terça-feira. Eu falei até aí aonde, quando Maria recebe aí terça-feira eu vou falar o nascimento para frente. Vai ser 2 mensagens. Vamos se colocar de pé. Vamos orar em nome de Jesus.